Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o pastor Hélio Arnelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirã do Caxias, na Congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, na Congregação Nova Campinas Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, desse primeiro trimestre do ano 2026. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, e o assunto desse trimestre é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Na lição passada, a primeira lição desse trimestre, nós estudamos, a lição número 1 foi o mistério da Santíssima Trindade. E como nós falamos na lição passada, agora nós vamos estudar 3 lições especificamente sobre o Pai. Logicamente, sempre que a gente vai falar do Pai, vai tocar no Filho e no Espírito Santo. E depois vamos estudar 3 sobre o Filho, e vamos também nas 3 que estão o Filho, vai estar vinculada ao Pai e ao Espírito Santo. Vamos estudar 3 sobre o Espírito Santo, que vão estar vinculadas ao Pai e ao Filho. Depois vamos ver uma que liga o Pai ao Espírito, outra que liga o Filho ao Espírito, e por fim, uma lição para o encerramento desse trimestre. Então hoje a primeira lição que vamos estudar sobre a pessoa do Pai é o Deus Pai. Textual: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27, parte C do versículo. Verdade prática: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe: Mateus 11, do 25 ao 27, e João 14, do 6 ao 11. Mateus 11. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. João capítulo 14, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Vem ver a mim, meu Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Vamos à introdução desta segunda lição. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus, em 3 pessoas coeternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas 3 pessoas, estudaremos nesta lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor e Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Então, como já falamos e vamos repetir na lição passada, falando sobre o mistério da Santíssima Trindade, se baseou no batismo de Jesus aqui na Terra. Então, ali apareceram a pessoa de Jesus sendo batizada, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, descendo em forma corpórea de pomba, e a primeira pessoa da Trindade, o Pai, falando: este é meu Filho amado, em quem me comprazo.
Embora haja essa nomenclatura primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, é para deixar claro que, como diz ele aqui, são coeternas, consubstanciais e distintas. Isso não quer dizer supremacia de uma para outra, que o Pai seja superior ao Filho e o Filho ao Espírito Santo. Não, não, não. Já falamos semana passada e explicamos isso. É um só Deus. Nós somos monoteístas. Nós cremos em um só Deus, em três pessoas distintas. Essas três pessoas não são três manifestações que se manifestam o Deus separadamente. Uma hora Deus se manifesta com o Pai, outra hora se manifesta com o Filho, outra hora se manifesta com o Espírito Santo. Não, isso não é doutrina bíblica. Embora, como diz aqui, o início dessa lição, como disse a lição passada toda, e vai dizer esse trimestre, o próprio título da lição passada, um mistério, mas um mistério revelado para as páginas da Bíblia, como vimos semana passada, lá no Gênesis, vimos também em Isaías capítulo 6, lá no Antigo Testamento, e tantas outras passagens que poderíamos citar, e também no Novo Testamento, no batismo, na bênção apostólica, na forma batismal, e em tantas outras passagens, algumas além daquelas até que estavam na própria lição. Eu trouxe aqui alguns textos que coloquei no vídeo passado, primeira pregação de Pedro, ele citando em momentos diferentes do seu sermão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pedro, falando lá na carta de Cornélio, em apenas um versículo, se não me engano, 10:38, não me lembro agora de cabeça, né? Está aqui citado, aqui até a folhinha está comigo, ele citando em um só versículo as três pessoas, Estevão da mesma forma no seu sermão antes de morrer, e tantas outras citações bíblicas. Hoje nós vamos estudar especificamente o Pai, a pessoa do Pai, a primeira pessoa da Trindade. E desde já, na introdução, antes de começar a falar, a comentar os textos, quando se fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não estão falando de três deuses. Então, muito cuidado com isso, porque aqueles que são contrários à doutrina da Trindade dizem que quando nós falamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estamos falando de três deuses. Não, é um só Deus em três pessoas distintas. A identidade de Deus, o Pai, é a primeira subdivisão. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos atributos e pelos seus atos. Isso está na teologia de Orton. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Vamos aqui começar as citações bíblicas, né? João 6:27. Não vou ler todo porque não dá tempo, mas, como a gente sempre diz, os irmãos que têm acesso à revista devem ler todos os textos. 6:27 diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E aí vem a citação de 1 Coríntios 15:24, Gálatas 1:1-3, Efésios 6:23, 1 Pedro 1:2. Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando o seu papel como Criador e sustentador. Então vamos ver aqui, e agora eu vou para o Antigo Testamento, Isaías 63, versículo 16. Vamos lá. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece,
e já não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem, Pai nosso que está nos céus, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Fora essas citações, vamos dar duas citações aqui que não estão na lição. A primeira se encontra em Deuteronômio 32, 6, e diz assim: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante, não é ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Para aqueles que creem, nós não estamos entrando aqui no mérito da questão, que realmente os primeiros livros da Bíblia a ser escrito foi o Pentateuco, então aqui é a primeira referência a Deus como Pai. Para alguns que creem, eu não estou aqui discutindo o mérito, não estamos discutindo isso agora, apenas dando uma visão da situação. Jó 34, 36, Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos. Alguns consideram que Jó foi o primeiro livro a ser escrito, e aí, no caso, essa seria a primeira citação do Pai, Jó 34, 36. Mas vamos aqui a esse comentário. Sabemos, estudamos semana passada, Isaías 6,4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os judeus, logicamente, são monoteístas, como nós somos, muitas vezes divergem, acham que nós estamos errados, que nós somos politeístas, porque aqui existe um só Deus. Mas nós somos monoteístas, cremos em Deuteronômio 6,4, que existe só um Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz aqui, usando a teologia de Orton, há um só Deus que se revela no Antigo Testamento, pelos seus nomes, seus atributos e pelos seus atos. Então, é aquilo que você vê lá. E aí, eu vou colocar a tradução do tetragrama na nossa Bíblia, principalmente na corrigida, ela está Jeová. Se você for no hebraico, aí vai entrar uma outra discussão. Mas vamos colocar desta forma para você entender. Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu, Jeová Rafá, e assim por diante. O Deus que provê, o Deus, Jeová é minha bandeira, e vai assim por diante. Então, Deus se manifesta pelos seus nomes e seus atributos que estão ligados a isto. Além do nome Jeová, ou do tetragrama, Adonai, e outras colocações, e como vimos semana passada, Elohim, nome de Deus plural, onde está lá em Gênesis, logo no início, e também se repete lá em Isaías 6. E pelos seus atos. É interessante, eu estava estudando um comentário, e achei interessante a ideia. Eu acho que é do comentário do Mayu Pirman, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Mayu Pirman foi professor do pastor Lawrence Olson, que foi diretor do seminário onde eu estudei. E nesse livro ele fala, infelizmente, as nações, a partir do pecado, acabaram muitas vezes se tornando politeístas. Não vão ver isso, praticamente é certo, não está descrito diretamente isso, mas o problema do dilúvio, aquele povo estava totalmente pecaminoso, e depois de passou a Torre de Babel, vamos ver que, por exemplo, Abraão vivia no meio de um povo politeísta, foi para Canaã e aquele povo era politeísta. Então, se a Trindade, Deus como uma pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fosse revelada no Antigo Testamento, isso poderia confundir um pouco as pessoas, porque Deus queria se revelar. Mas como vamos ver nas outras lições da Trindade, a maior revelação de Deus vem através da encarnação de Cristo. E aí o homem pôde entender, compreender, ainda que com toda a sua dificuldade, porque somos
seres humanos e não temos a compreensão exata de tudo, principalmente de Deus, o amor e tudo o que Deus fez por nós. Então, essa é a opinião de Bible Man, entendi até como uma boa opinião. Então, no Antigo Testamento, a Trindade ela está lá, como vimos em Gênesis semana passada, mas não se manifesta tão abertamente como vem através dos Evangelhos e o restante do Novo Testamento. Aí ele vai colocar o Novo Testamento. Ele citou João 6, 27, 1 Coríntios 15, 24. Então, nós lemos aqui, Deus é identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. 6 vezes no Novo Testamento tem essa identificação. E, além dessas ocorrências específicas, explícitas, falando Deus Pai, ela se refere a Deus como aquele que sustenta, aquele que ele criou e sustenta. Então, o que é a figura de um pai, humanamente falando? Um pai é alguém que gera um filho e depois o cria, a criação, nesse caso aqui, fica até para a própria geração, e o sustenta. Então, Deus é aquele que criou todas as coisas, e aí depois nós vamos colocar, já colocamos na semana passada, vamos colocar de novo, a presença da Trindade na criação e na redenção, e sustenta todas as coisas. Então, isso é colocado em Isaías 63, 16, que lembra, mas também em Mateus 6, 9 e em Efésios 4, 6. E, por final, nesse comentário aqui dessa parte da lição, ele mostra o próprio Jesus chamando Deus de Pai, quando ele ensina o Pai Nosso. Como é que eu tenho que orar? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí fala aqui no final, e isso é importante, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Deus é um Deus relacional. Ele cria o homem e todo dia ele vai encontrar o homem lá no Jardim do Éden e conversa com o homem. Quando eu digo com o homem, com o ser humano, com o homem, com a mulher. Até o dia do pecado, que ele também vai lá e depois expulsa o homem, mas continua se comunicando, usando os seus profetas, por final, a maior revelação, que é a segunda pessoa da Trindade, o Filho, vindo a este mundo. Então, Deus que é um Deus relacional, antes de criar qualquer coisa, a primeira criação foram os anjos, isso aí é uma discussão, se os anjos foram criados depois, não, mas princípio, primeiro os anjos, até por causa da queda do diabo, e depois aqui na Terra, tudo que nós temos e o ser humano. Deus já se relacionado, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos seguir aqui, meus amados. Esse é um ponto um pouco mais difícil de entender, nós vamos chegar lá dentro da própria Bíblia. Isso vai ser diluído, vai ser colocado nas lições específicas sobre cada pessoa da Trindade. O Pai é a fonte da divindade. Nossa declaração de fé, porque ele diz nossa, porque o pastor Douglas Baptista é da Assembleia de Deus, então ele foi buscar o subsídio dentro da declaração de fé das Assembleias de Deus. Professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Essa parte da declaração de fé das Assembleias de Deus é bíblica, pastor? Vamos lá. Sempre a gente coloca, meu amado irmão, e você que está assistindo esse vídeo, e até você que possa assistir esse vídeo e não crer na Trindade, pode acontecer de alguém, eu peço que sempre assista o vídeo pensando no que nós estamos falando e verificando na Bíblia. Nós não estamos falando aqui uma ideia denominacional, até porque a ideia da Trindade não foi criada pela Igreja Metodista Pentecostal, pela Assembleia Presbiteriana Batista ou qualquer outra denominação. Nós vimos semana passada, ela foi dogmatizada, vamos dizer assim, ela foi
colocado no papel nos dois concílios, o primeiro Nicéia, depois Constantinopla, principalmente Nicéia, mostrando que o Filho era Deus, e Constantinopla mostrando que também o Espírito Santo era Deus, por uma necessidade diante das heresias. Mas ela está nas páginas da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. 33, 27 diz: o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti esteja nos braços eternos, e ele, nosso inimigo, de diante de ti destrói. Deus eterno. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Ele é o Deus imutável, desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Salmo 92. Bastante conhecido, bastante citado, eu mesmo já preguei certamente nesse texto. E o que diz aqui? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que nele existe. Esse texto aqui é muito importante até para outras doutrinas. Eu não vou entrar aqui na ideia, mas veja bem. O 45, 18 de Isaías. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, Deus Criador. Deus é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para o Novo Testamento. João, lá no finalzinho de São João, capítulo 20, e o versículo 31. Vamos lá. Pegando aqui que a folha agarrou. Estes, porém, foram escritos, veja bem, eu vou ler até o versículo anterior, que isso aqui é importante, tá? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. É João falando, isso era no final do primeiro século. Estes milagres que estão escritos no livro, não só no Evangelho de São João, mas no restante da Bíblia, principalmente nos Evangelhos, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Daqui a pouco a gente comenta isso aqui. É o Espírito doador e mantenedor de vida, Jó 33,4. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem, a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Então vamos lá. Eu falei que muitos aqui podem ter a sua dificuldade de entender o texto, mas vamos lá. João, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Agora vamos para Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1 a 3. Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Eu vou começar pelo final. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, portanto, ele é a origem e a fonte da eterna divindade, de quem o Filho é gerado, de quem o Espírito procede. Então, a Bíblia diz: esse é o meu Filho amado, hoje te gerei. Vem o pessoal que não crê na Trindade, principalmente que não crê que Jesus é Deus, e diz que Jesus foi criado. Criado é uma coisa, gerado é outra. O criado não tem a mesma substância e a mesma essência. Deus criou os anjos. Eles também podem ser considerados, e como já falamos, depois eu vou colocar, filhos de Deus. Mas eles têm a mesma essência, a mesma substância de Deus? Não. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. O homem é a mesma essência e substância de Deus? Não. O Filho, sim. Então, lá na eternidade, ele foi gerado Filho.
E aí depois ele fala aqui de quem o Espírito procede. Nesse ponto, eu vejo o seguinte, o Filho, o Espírito, como diz aqui em João 15, 26, Jesus disse, eu vou enviar o Consolador. Então, Deus enviou o Filho para morrer na cruz do Calvário, para fazer a redenção. E o Filho rogou ao Pai para que enviasse o Espírito, que foi enviado no dia de Pentecoste, o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então, mas, voltando a dizer, não existe um que surgiu primeiro, o outro depois e o outro depois. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E aqui não está falando do Pai, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segunda coisa importantíssima, não há, e ele vai falar aqui na lição de novo, ele vai falar isso que eu estou antecipando, não existe hierarquia, já falamos na semana passada, vamos repetir talvez todas as lições. Pastor, mas por que você está falando isso toda hora? Porque, meu amado irmão, tem cristãos que creem na Trindade, creem que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são pessoas, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra, o Espírito Santo é outra, enfim, não são três deuses, creem na doutrina, mas caem em alguns erros dentro dessa ideia. Porque, voltando a dizer, é um mistério, é algo bem profundo. Então, nós temos que nos aprofundar no estudo para poder entender verdadeiramente o assunto, para não falarmos coisas que não estão na Bíblia Sagrada. Vamos aqui para a terceira subdivisão do ponto 1. Pai age por meio do Filho e do Espírito. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Eu vou, como ele já citou algumas vezes aqui, eu vou ler só Efésios. Efésios, capítulo 4. Efésios 4, do 4 a 6. Diz assim, há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Isso não implica inferioridade, como eu disse no ponto anterior, eu antecipei, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada um conforme a distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras. Vamos lá. Muita citação bíblica para que você possa entender, meu amado irmão. Volto a dizer, não é ideia do pastor Douglas Pavetista, da Assembleia de Deus, da CPAD, do pastor Hélio. É Bíblia. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Então o Pai falou as palavras criadoras. E o Filho as executou. Eu não preciso nem ler na Bíblia, João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Pai planejou a redenção. Planejou, pastor? Vamos lá. Tito, a terceira carta pastoral, 2 a Timóteo, a terceira a Tito, embora por ordem cronológica, Tito foi a segunda a ser escrita e 2 Timóteo a terceira. Tito 1, 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo, dos tempos dos séculos. O Filho realizou João 17, 4, a oração sacerdotal de Cristo. Vamos lá. Eu glorifiquei-te na terra e tenho consumado a obra que me deste a fazer, a obra redentora. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador, como já dissemos, não vamos ler, mas você sabe, João 14, 26. Conforme o credo de Atanásio, século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Eu até preparei aqui para possivelmente trazer. Só vou mostrar. Pastor, isso é a Bíblia? Não. Isso aqui é o livro de Michael Perlman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Desculpa, ele está meio acabadinho. Eu estudei com ele no seminário, desde a época do pastorado,
sempre é um dos livros de teologia a qual eu consulto para entender um pouco mais de algum assunto. Eu estudei teologia, terminei a teologia em 1990. Eu uso esse livro desde 87. Bom, adquiri ele, creio que em 87, quando eu comecei o seminário. Não, 86, perdão. Comecei o seminário em 86. Depois, em 87, eu parei e terminei em 88, 89, 90. Então, veja que 86 já são quase 40 anos, o livrinho está um pouco acabadinho. Ah, pastor, por que você não compra um novo? Porque eu gosto dos meus livros antigos, da forma que eles estão. E ali leio e participo e tal. Então, aqui tem o credo de Atanásio completo, na parte da Trindade. Eu até pensei em ler, mas aqui não precisa, só vou começar de novo pela última parte. Nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra, nenhuma é maior ou menor que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Pronto, é assim que nós cremos. Um único Deus, em três pessoas distintas, mas não uma superior à outra, uma maior que a outra, são coeternas e coiguais. Por que ele diz aqui que o Pai age por meio do Filho e do Espírito? O Filho veio fazer a obra, João 17,4. Qual a obra? A obra redentora. Deus planejou a salvação do homem. Quando eu digo Deus, o Pai, sempre colocando bem claro isso. Às vezes, a gente vai falando e acaba falando certas frases que alguém pode entender. Então o Pai planejou, o Filho veio realizar, e o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, além de ter outras funções ou tarefas. São três pessoas, mas com tarefas distintas. Eu até disse na escola dominical domingo, acho que eu não disse no vídeo, mas disse na escola dominical. Não existe uma competição entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existem rancores, não existem coisas desse tipo. Nós, humanos, é que infelizmente, e aí a gente tem que entender pela nossa humanidade, entender Deus. Nós estamos, veja bem, às vezes nós, humanos, queremos entender a intimidade de outras pessoas. E começamos a dizer, fulano fez assim, porque aconteceu isso na vida dele, ou por causa disso, e de repente aquela nossa visão está completamente errada. Tem nada a ver. A pessoa está fazendo aquilo, não tem nada a ver por causa daquilo outro, é que nós achamos. Só quem sabe é a pessoa. Agora imagina você querer entrar, entre aspas, na intimidade de Deus. Isso é conhecer a Trindade. Nós temos um começo. Nós não vamos ter fim, no sentido que a morte não termina a existência humana. Existirá uma existência com Deus e outra sem Deus. Mas nós temos um início. Deus é de eternidade a eternidade, como já foi dito aqui. Como entender isto? É muito difícil, por isso ser um mistério. E aí quando a gente vai para a Bíblia aqui, a gente vai olhar e vai ver que o Pai planejou e o Filho executou. Cada um fazendo a sua tarefa. Mas qual é o mais importante? Eu estava até lendo no livro do Mário Tomé, ele falou alguma coisa que, assim, essas metáforas, esses exemplos, eles são falhos. Por exemplo, aquele eu até falei na escola dominical, né, que nem está sendo citado aqui na revista, a água, ela é gasosa, líquida, ou sólida. O cubo de gelo é sólido, mas é água. A vapor é vapor, mas é água, gasosa. E o líquido é o que sai da torneira, que você lava a mão, enfim, bebe água. Mas até esse exemplo parece bastante bacana para a gente entender, mas ele não traz uma realidade completa e alguém pode até deturpar isso de uma forma, entender errado a ideia. Então a gente tem que ter todo esse cuidado para entender o relacionamento entre o pai e o filho. Mas se você chegar por exemplo, numa construção, alguém planejou, alguém fez ali
croquia, tá? Para que um prédio fosse construído. Alguém foi ali e construiu o prédio. E depois esse prédio, entre aspas, precisa de uma manutenção e alguém vai fazer. Então, é um péssimo exemplo, mas para você entender. Tem alguém mais importante? Se alguém planeja e não tem ninguém para construir, o prédio não vai acontecer. Se tem alguém para construir, mas não tem quem planejar, pode até ser construído um prédio, mas provavelmente vai ter problema. E se não tiver alguém para manter, porque todo é necessário. Então, é um péssimo exemplo, não estou dizendo que é um exemplo maravilhoso para você entender. Apenas para que você possa entender humanamente, infinitamente humano. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo vem convencendo o homem, dando vida. Quem é mais importante? Não tem quem seja mais importante. Todos são importantes, assim como na criação. Como ele diz aqui, eu vou voltar até para a introdução da lição, onde ele diz aqui, na introdução, Criador, Redentor e Revelador. E a Trindade está nessas três características. Agora vamos aqui, meu amado irmão, para a segunda subdivisão. O Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes, é a segunda divisão. Primeira subdivisão, Paulo se revela aos humildes. Jesus exalta ao Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Os primeiros intitulados sábios, no grego sofós, são aqueles que têm inteligência e educação acima da média. Os outros, os instruídos, grego sinetóis, são as pessoas com cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, que se vangloriavam de uma formação privilegiada, mas que pareciam de cegueira espiritual. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. É assim mesmo, pastor? Provérbios 3:7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O Pai que dá a conhecer aos pequeninos, grego nekfios, aqueles que possuem a humildade das crianças, Atos 18, 2-4. Então vamos lá. Pai revelado em Cristo. Em Cristo no capítulo 11, que é um dos textos aqui da nossa lição, diz que ele não se revelou aos sábios e instruídos, mas o Pai revelou aos pequeninos. Quando fala sábio, era aqueles que detinham a inteligência e a educação acima da média. Porque sábio não é aquele que estuda. Tem muita gente que estuda, mas não é sábio. É aquele que tem um conhecimento maior. Mas aí vem os segundos, que são os instruídos, aquele que estudaram, tem cultura, instrução. Quem são esses? Fariseus e escribas, que tinham um vasto conhecimento do Antigo Testamento, mas que perderam a simplicidade de entender a verdadeira revelação de Deus. Falarei uma coisa que está um pouco fora da lição, mas vou colocar. Eu posso ter teologia, e não é pecado, eu tenho um curso teológico, posso ter o bacharelado, posso ter mestrado, doutorado, pós-doc em teologia, e não entender a Deus. Pastor, tudo que o senhor falou não precisa? Não, meu amado irmão, louvado seja o nome do Senhor. Eu até entro na internet e pego subsídios para poder dar lição aqui de irmãos. Professores meus do seminário eram pessoas bastante instruídas, puderam passar muitos ensinamentos para mim, enfim, é ótimo. Mas o que você precisa ter é intimidade com Deus para entender. Por isso ele diz que os pequeninos é aqueles que possuem a humildade das crianças. Eu não quero ser soberbo ao ponto de a Bíblia dizer uma coisa e porque eu quero defender um ponto que eu acho, porque por algum motivo para mim esse ponto é importante dentro da minha
crença, da minha fé ou da minha religião e negar a verdade bíblica. A Trindade, a palavra Trindade, não está na Bíblia. Eu até vi um exemplo, não sei onde que eu li, eu achei interessante o que a pessoa falou. Mas mais um exemplo, não é uma coisa... o planeta, e eu vou citar um só, o Júpiter, não passou a existir o dia que alguém o descobriu, tá? E colocou o nome desse planeta de Júpiter. Esse planeta já existia, como qualquer outro planeta. Então, a doutrina da Trindade estava na Bíblia, não tinha esse nome da Trindade. Foi necessário, por causa das heresias que existiam naqueles dias, seja arianismo, modalismo, sabelianismo, um monte de heresia que surgiu, já estudamos isso nas lições sobre apologética. E vai ser tocado nesse trimestre aqui, já foi tocado na semana passada, vai ser tocado em outras lições. E, por causa dessas situações, foi necessário que a igreja se unisse, discutisse, então surgiu o conceito chamado Trindade. Mas isso já estava revelado. Quem é humilde entende a palavra de Deus. Vamos para a segunda. Humilde, que eu estou falando aqui, no sentido do texto, se faz como uma criança. Ok? Pode ter teólogos humildes, e pode ter pessoas que não têm estudo nenhum e serem soberbos. É humilde diante de Deus. O Pai se faz conhecer pelo Filho, que é até quase o título desse ponto. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa declaração revela dois princípios importantes. O Pai é um ser pessoal e relacional. Aí ele cita o Salmo 46, 10, Isaías 46. Vamos lá no Salmo 46, 10. Salmo 46. Salmo bastante conhecido, né? Vamos lá. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E 2. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e o homem, que está em 1 Timóteo 2,5 e está em João 4,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza, vontade e amor. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Vamos lá, só mais uma citação, João 10,30, para a gente comentar este ponto aqui. João 10,30. Texto bastante conhecido, mas vamos aqui na Bíblia. Eu não gosto de citar de mente, não, porque às vezes a gente pode tirar uma palavra e isso pode fazer uma diferença, né? Então eu prefiro ir para a própria Bíblia e lê-la. Eu e o Pai somos um. Então vamos lá. Quem pode revelar o Deus Pai à humanidade? Somente o Deus Filho encarnado. Para entender o amor de Deus, eu até prego muitas vezes na igreja, digo, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De tal maneira, o tamanho do amor de Deus, é um pensamento meu, eu prego isso na igreja, ensino para os irmãos, que a gente só vai entender no céu. Porque nós não temos essa capacidade toda de entender. Como um Deus que tem todo o poder, um Deus que pode fazer o que Ele quiser, ninguém pode impedir, operando Deus, quem impedirá? Vai amar uma criatura pecadora, que nasceu em pecado porque recebeu o pecado de Adão. Tem uma natureza pecaminosa. Mas esse Deus vem e se torna como um de nós. Nasce, sofre tudo que nós sofremos, é tentado, resiste, não peca, e como homem, 100% Deus, ele vai até a cruz para morrer. Morre na cruz e traz a salvação e a vida eterna.
E ainda mais, um dia Ele vai voltar para nos levar, para que estejamos para sempre com Ele. E aí vai se concretizar a obra da Trindade na vida do crente. Veja bem, meu amado irmão, eu vou ler um texto fora da lição, mas eu gostaria de trazer para você também aqui neste estudo aqui. Vamos lá. Vou ler alguns versículos aqui do capítulo 11, 15 de Coríntios. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, é claro que essa excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E aí, meu amado irmão, quando diz Deus seja tudo em todos, não é o Pai que vai ser tudo em todos, e o Filho então se sujeita ao Pai, o Espírito se sujeita ao Pai, os homens se sujeitam ao Pai. Não, ele está falando da Trindade. A função do Filho era vir aqui à Terra e fazer a obra redentora, e ele veio e fez. Mas essa obra está acabada? Não. Aí, na nossa maneira de ver, de crer, como somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas, agora o Senhor volta, arrebata a sua igreja, tem as bodas do Cordeiro, vai haver a grande tribulação, depois o Senhor vem, instaura o seu reino milenial, depois vem o trono branco, e então vem a eternidade. Aí, o Filho termina esta obra que foi colocada a ele a fazer, e agora a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, serão tudo em todos. É isso que nós temos que entender. Alguém pega esse texto e acha que o Filho é inferior ao Pai. Texto sem contexto é pretexto para heresia, temos que ter todo cuidado ao analisar a Bíblia. Então, aqui ele mostra, tem duas coisas principais com Deus como Pai. Primeiro, é um ser relacional, é um ser que se relaciona, e essa última parte, que já foi dita aqui, que só é possível conhecer a Deus por meio do Filho. Só existe um mediador entre o Deus e os homens, é Jesus Cristo, um homem. Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão. Então, eu quero conhecer o Pai, só através de Cristo. E sem Cristo, não dá. Vai virar idolatria, vai tentar acreditar em diversos deuses, para chegar ao Deus único e verdadeiro. Não. Só através de Cristo. Ainda aqui em Mateus 11, aí ele diz, quem vê o Filho, vê o Pai. No diálogo com Filipe, aqui no caso é João 4, no diálogo com Filipe, João 14, perdão, Jesus revela outra verdade sublime, quem vê a mim, vê o Pai. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor de sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. A unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Eu e o Pai somos um, já lemos esse texto aqui, João 10:30. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Aí vários textos aqui, o nosso tempo está um pouco exíguo, então não posso ficar lendo. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Eu e os pais somos um, quer dizer que então eu estou vendo o Filho e estou vendo o Pai, embora ele diz, quem vê o Pai vê o Filho, mas não é significando que o Pai se manifesta, aí vamos para o modalista, tem hora que manifesta com o Pai, tem hora que manifesta com o Filho, tem hora que manifesta com o Espírito Santo, não. O Filho veio a essa terra aqui para revelar ao Pai, ele estava aqui nessa terra, quem vê a mim vê o Pai, ele disse para Filipe. Eu e o Pai somos um. Está demonstrando o quê? Eles são inseparáveis. Eles são um só. Então, se nós tivéssemos... Por quê? Se eu, para ver o Pai, ver o Filho ou o Espírito Santo, precisaria ver separadamente, aí verdadeiramente seriam três deuses. Mas é um só Deus, na mesma essência e substância. Ok? Vamos para o ponto 3 aqui, porque eu
Acabei, agora vou ter que dar uma corridinha, né? Nosso tempo é um pouco exíguo, mas temos que estudar e a lição é importantíssima. Vou pedir licença só para tomar um copinho d'água. A pessoa de Deus Pai. Atributos incomunicáveis do Pai são qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo. Ele coloca entre parênteses porque nós estamos estudando Deus Pai. E não pode ser compartilhada pelo ser humano. Os principais atributos são autoexistência. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Eternidade. Deus não tem começo nem fim. Não está limitado pelo tempo, já lemos aqui o Salmo 92. Imutabilidade. Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Em Tiago 1,17, em Deus não há mudança nem sombra de variação. Onipotência. Deus é todo poderoso e nada pode frustrar seus desígnios. Lucas 1,37, o anjo fala a Maria. O que Deus pode fazer todas as coisas. Onisciência. Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Salmo 139 é bem claro nisto. Onipresença. Deus está no mesmo tempo presente em todos os lugares. Mais uma vez, a citação do Salmo 139. Esses atributos, portanto, revelam que o nosso Deus é absoluto e sem limitação alguma. Então, ele está falando de características de Deus Pai. Quando chegar na lição do Deus Filho, nós vamos ver as mesmas características. Quando chegar na lição do Deus Espírito Santo, e aí, mais uma vez falando, não estamos falando de 3 deuses, estamos falando apenas para diferenciar as pessoas, um Deus só. Vai ver as características: autoexistência, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença, que são atributos somente de Deus. Ele é absoluto e não tem limitação alguma. Esse é o Deus ao qual servimos. Aí a gente volta a dizer, como cremos, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a Trindade. Todos eles têm estas características, todos eles têm esses atributos, essas qualidades que são exclusivas da divindade. E não pode ser compartilhada com o ser humano. O homem não é onipotente, o homem não é autoexistente, o homem não é eterno, o homem não é imutável, o homem não é nada disso, mas o Deus ao qual servimos é. Agora vamos para os atributos comunicáveis do Pai. São qualidades divinas de alguma forma Deus compartilha com as suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Reflete os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser vistos em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Dentre eles destaco santidade, Deus é santo, e chama os filhos a serem santos em toda maneira de viver, como está lá em 1 Pedro 1, 15 a 16. Amor, Deus é amor em essência, e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Aí a citação de Mateus 22 e 1 João 4, 8. Fidelidade, Deus é sempre fiel e também somos desafiados a ser fiéis. Bondade, Deus é bom em todo o tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Então, ele citou 4 atributos comunicáveis. E por que são comunicáveis? Porque são atributos também de Deus, mas esse ele pode comunicar com as suas criaturas. Então, já vou falar algo usando esses 4 atributos, existem mais, logicamente, comunicar, mas ele citou 4 aqui. Nessas 4 citações que ele dá, de santidade, amor, fidelidade e bondade, não somos porque eu não sou santo, não posso me chamar de santo, porque eu, por mim mesmo, posso ser santo. Não. Mas a pastora, a Bíblia diz, sede santos como vosso Deus é santo. É Deus que me dá a condição para santificar a minha vida. Eu posso escolher sim ou não, porque nós cremos no livre-arbítrio do homem. Mas jamais, se eu me santifico, se eu deixo de fazer alguma coisa para a glória de Deus, ou se eu faço alguma coisa para a glória de Deus, no sentido da santidade, é porque Ele me ajudou. Meus esforços não conseguirão nada, ou conseguirão algo que será efêmero e passageiro. Segundo, amor. Esse então, Deus é amor em essência. Quando diz que nós amamos ao nosso próximo, e ele cita aqui Mateus 22, 37, 39, eu acho que isso é até o texto do mandamento, né?
amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, eu só consigo amar porque Ele me amou primeiro. Eu só consigo amar porque Ele transmite o amor para mim. É uma parte do fruto do Espírito, o amor. Então é Deus que me comunica a condição de amar. Quando eu amo, não faço nada além de agir como Deus quer que eu haja e com a ajuda dele. Terceira coisa, fidelidade. Deus é fiel na essência da palavra. E eu também posso ser fiel. Fiel ao meu próximo, nos meus relacionamentos humanos, e fiel a Deus. Mas essa fidelidade que eu tenho, também ela procede de Deus. É com a ajuda de Deus. Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E por último, a bondade, que ele cita Salmo 105 e Gálatas 5,22, também como o apado do fruto do Espírito, é essa bondade, ser bom com o próximo, principalmente, com nossas relações, nossa conduta diária. É algo que vem de Deus. Todos os méritos são dele. Então, são atributos comunicáveis do Pai. Ele nos comunica e faz com que nós possamos replicar isso no nosso relacionamento com as pessoas. Como nós vamos ver depois, da mesma forma, são atributos não apenas do Pai, mas também do Filho e do Espírito. E agora vamos para a última parte, os nomes que revelam o Pai. Nós até citamos em parte lá, mais atrás, sem citar o nome, mas falando alguns, né? Os nomes de Deus não tratam apenas da sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. Isso lá ele citou em Orton, né, que diz que Deus se manifesta no Antigo Testamento, através dos seus nomes, das suas atuações, enfim. Nome Elohim, já foi citado semana passada, apesar do plural, reafirma o monoteísmo, e alude à pluralidade da Trindade. Então, Gênesis 1, vamos lá. A Bíblia está aqui do meu lado, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou o Bará, o verbo no singular, Deus Elohim. 1,26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, fala da pluralidade da Trindade. El Shaddai, Gênesis 17:1, revela Deus como o Todo-Poderoso. E aí as citações também em Gênesis 28:3 e 35:11. Adonai, Salmo 8:1, e o grego Kyrios, em Atos 2:36, manifesta sua autoridade como Senhor. Isaías 6:1, Filipenses 2:11. O tetragrama, que eu não vou citar aqui, né, teoricamente seria YHWH, revelado como eu sou o que sou, em Gênesis 3:14, quando Moisés, se eu falar, Faraó, diga para libertar meu povo, Moisés pergunta, quem eu direi que me enviou? Diz, eu sou, te enviou. Enfatiza a eternidade, a imutabilidade de Deus. Aí ele cita Salmo 68:4, Malaquias 3:6. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder, eternidade e aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Mas como ele fala aqui, no primeiro nome Elohim, se faz menção à pluralidade de Deus, uma menção à Trindade. O Deus é todo-poderoso, Ele é Senhor, Ele é eu sou o que sou. É interessante que eu sou o que sou, porque Jesus, quando vem a essa terra, por que ele foi morto? Porque ele disse que ele era Deus. Como ele disse que era Deus? Ele disse, eu sou. Certa vez perguntaram para ele, estava falando assunto, falando antes que Abraão existisse, eu sou. Como assim? Então, ele se colocou como esta colocação dada a Moisés. Eu sou. O judeu nem utilizava esta palavra, porque ele usava Adonai para outros textos, porque ele tinha medo de, na hora de escrever ou pronunciar, blasfemar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou, porque ele é. Então, veja, amados irmãos, no finalzinho aqui, soberania, poder e eternidade, aspecto fundamental da doutrina cristã sobre a grandeza e majestade de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, o único Deus,
na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo que nesta lição, nas próximas 2 lições, nós vamos ver mais a primeira pessoa, a pessoa do Pai. Vamos para a conclusão. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina, compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção, o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. É isso, pastor? Vamos lá. Eu gosto, já que estamos no final, vamos terminar com o texto. No início da lição eu li muitos textos, agora no final eu já tive que pular, não lendo muitos, mas vamos lá. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por um Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. É uma citação também do parte final da lição passada. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Deus em que Cristo nos adotou como filhos. João 1,12, onde ele diz, veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, e aí no caso o versículo 13 também, a saber, os que creem no seu nome, e no 15, versículo 15 do capítulo de Romanos, porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Falamos na lição passada e repetimos aqui. Deus tem um único filho. Único filho. Deus amou muito a maneira de ter seu filho unigênito. Ok? Único filho. Mesma essência, mesma substância. Também Deus enviado a essa terra. Quando ele vem, nasce, se torna como um de nós, porque o processo era este. Nascer, viver, ser tentado, sofrer todos a intempéries do homem, não pecar, e assim morrer na cruz do Calvário. Quando ele morre na cruz do Calvário, ressuscita ao 3º dia, volta para o céu, envia o seu Espírito Santo, e agora nós que aceitamos a Cristo como Salvador, como está aqui em Romanos 8,15 e em outros textos de Romanos, nós agora se tornamos filhos de Deus, como está em João 1,12, a saber os que creem no seu nome. Então somos filhos por adoção, e por isso podemos chamar Deus de Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus assim nos abençoar, semana que vem estaremos estudando uma lição especificamente de o Pai enviou o Filho. Já foi trocado nessa lição algum ponto, mas na semana que vem estaremos estudando mais especificamente. Deus possa abençoar a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.